A disputa da escola com as mídias é uma disputa injusta, né? Então, do 1 vai para o 2, para o 3, até o 6, e o 6 recomeça no número 1. A escola que está aí é a escola do século XIX, né? A rigor é a mesma escola, né? E as mídias trabalham com a sedução e as técnicas do audiovisual, né? Então, o que nós temos que fazer? Transformar as mídias em aliados, né? E não em inimigos. Então, a pior coisa a fazer é negar a presença das mídias na escola, né? Seja a televisão, o celular, né, o computador. O que nós propomos é exatamente no entrecruzamento, né, entre as mídias e a ginástica e o esporte, né, neste entrecruzamento, eleger subtemas que têm que ser problematizados nas aulas. Se o presidente quiser alongar meu contato, Trabalho, vem nos ajudando, vem nos orientando. Então acho que isso... O que pode fazer a diferença amanhã? Um jogo que eu pensei 60 que eu mil poderia ter votos. entrado, eu não entrei. Por exemplo, todo mundo assiste futebol do mesmo jeito, né? Ou seja, na medida que eu vou entendendo como a televisão tem um modo de focar o esporte, né? Tem uma linguagem própria que fragmenta e descontextualiza o esporte, porque pega apenas alguns aspectos da prática, né? E não todos. Por exemplo, só aparecem os vitoriosos, né? Assistindo programas televisivos do Brasil que falam sobre futebol, a gente acha que todos os jogadores de futebol do Brasil são ricos, né? E bem-sucedidos, né? Quando existe uma enormidade de atletas que trabalham em divisões inferiores em condições muito ruins. O que é a imagem que a mídia passa? O que vale é o primeiro, certo? Os outros são sempre os últimos, né? O segundo é o último, o terceiro é o último. Então, o destaque do primeiro, né? Valoriza esse primeiro e deixa em segundo plano realmente aqueles outros. Isso é conversado bastante com eles, é dialogado bastante com eles, mas assim, que existem situações de alunos que realmente eles muitas vezes até se transformam, né, na sala de aula, ele é tranquilo, participa, né, de uma forma com a gente também, dialogam, e na hora que entra determinada situação de competição, né, ele se transforma totalmente, né, aquela história, ele quer ganhar a qualquer forma. Realmente esse é um obstáculo, né, que a gente procura trabalhar aqui na escola. Quando a gente vê lá um determinado jogador de futebol com uma determinada marca de camisa, né, a impressão e a figura que isso traz é que se eu utilizar aquela marca, eu me sinto no lugar daquele craque, daquela pessoa. Então esse é o imaginário do aluno, né, que também ele faz parte disso, ele faz parte desse contexto. A mídia me parece que passa esse contexto, né? E quem é que não quer se sentir, por exemplo, um Ronaldo, um Ronaldinho, um Neymar? Por que é que o Neymar lançou a moda, por exemplo, do cabelo moicano? O que é que a gente assiste hoje, o que a gente vê das crianças com o mesmo tipo de cabelo? É se sentir craque ou nas mesmas condições, nas mesmas situações do Neymar. Quando o aluno assiste a TV e ele vê o jogo de futebol, o jogo de basquete acontecendo lá, né, assim, por pessoas que são profissionais, que vivem daquilo, que têm aquilo como profissão, e a mídia divulga isso amplamente, que é o papel da mídia, né, o aluno acredita que quando ele vem para a escola, aquele esporte que ele vê na televisão também é o mesmo que ele vai praticar na educação física. Se o professor não tiver cuidado com essa leitura, ele, professor, também transfere para a escola esse esporte institucionalizado que a mídia tanto divulga. Agora, eu posso utilizar esse esporte mais institucionalizado para as minhas aulas? Posso. Então eu vou pegar o quê? Exemplos de doping,
exemplos da violência que acontecem nas torcidas dentro do estádio e fora dela, as questões de consumo, por exemplo, né? O jogador de futebol hoje que muitas vezes tem pouco período de estudo, mas atinge um sucesso muito grande e mostra, né, os carros caríssimos que eles possuem, né? E o aluno muitas vezes acredita que se ele deixar de estudar e for ser um jogador de futebol, ele também vai ter acesso a esse patrimônio financeiro, né? E isso a gente sabe que não é verdade. A mesma coisa varia para a ginástica. Quer dizer, eu só vou entender que como aqueles discursos que prometem barriga tanquinho com 5 minutos de ginástica por dia, né? Perca 10 quilos em um mês. Né? Eu só vou conseguir desmistificar isso se eu tiver os critérios, né, que do ponto de vista fisiológico, por exemplo, determinam a perda de caloria. Quanto exercício eu preciso fazer, quanto eu preciso caminhar, correr ou jogar bola para gastar as calorias que estão, por exemplo, na merenda escolar que eu comi hoje. Então, se o professor possibilitar isso aos alunos, isso promove uma avaliação com critério. São questões para serem, sim, trazidas para dentro da escola, para serem trabalhadas com o aluno, para que ele faça uma leitura crítica, né, no final do seu período de escolarização, quando ele deixar a escola, como é que ele vai ver o esporte? De que esporte nós estamos falando? Né? Ele pode vir a ser um atleta? Pode. Mas se ele não for atleta, ele pode ser alguém que vai consumir esporte. Se ele vai consumir esporte, de que maneira ele vai consumir esse esporte?